E assim foi. E eu declaro, e assim é. Vou ler novamente. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela. Adonai, você pode repetir? Cuja semente está nela? Mais uma vez. Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Essa igreja pode fazer melhor. Conforme a sua espécie. O pastor não manda repetir nada que não tenha sentido ou significado, ou valor homilético ou hermenêutico, valor interpretativo. E viu, conforme, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus. É 11, quem colocou 12? Não, tinham colocado 12. Fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Diga comigo, a ordem divina de todas as coisas. A ordem divina de todas as coisas. E o homem. Escuta, o que eu estou a dizer aos irmãos é que existe uma ordem divina para todas as coisas. Quando eu ensino aos pregadores, ainda ontem ensinei e falei isto, eu ensino aos pregadores que a expressão genérica coisas tem que ser expulsa da boca dos pregadores e substituído por uma expressão substantivada, plural, por um substantivo que dê peso específico. Quer dizer que ao invés de coisa, o pregador vai falar elemento, característica, verdade, chave. E então, eu ao falar coisas, estou a violar aquilo que eu ensino. Mas é proposital, porque você entende melhor olhando para este púlpito como coisa, para este retorno, coisa. Tudo que está aqui é coisa. Então, por isso é que eu propositalmente estou a dizer, existe uma ordem divina para todas as coisas. Tenha bondade de sentar. Preste atenção a este ensino hoje. É libertário. Alô? Quem está aqui? Não deixe nada roubar a tua atenção. E o que você não entender, não te impeça de tomar posse daquilo que você tem que entender na mensagem. Preste o máximo da tua atenção. E deixe esse texto aí. Às quartas-feiras eu tenho estado a ensinar aqueles que tenham participado, e é um ensino que toda a igreja deveria dele tomar conhecimento. E não está a passar, não está a ir para a página, não está a passar para as redes sociais. Primeiro, porque não me conseguem colocar nas redes sociais. Quer dizer,
essa equipe. Segundo, porque eu mesmo também decidi não colocar, porque é instrutivo. Estou a falar de oração de guerra contra as atividades de feitiçaria na vida do cristão. E do estudo, desse estudo, nasceu uma reflexão, uma meditação dentro do capítulo 6 de Gênesis, os versículos 1 a 4, que falam dos filhos de Deus que olharam para as filhas dos homens e as tomaram e desta relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram uma raça de homens gigantes chamados de Nefilim. E como esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, menos consensual das Escrituras, quer dizer, é um texto que tem pelo menos 3 tipos de interpretação. A primeira é aquela que alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, entendem como estando-se a referir, porque a Bíblia fala ali, e os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e uniram-se a elas sexualmente e geraram uma raça de gigantes. A primeira interpretação é de que esses filhos, a pergunta é: quem são esses filhos de Deus e quem são essas filhas dos homens? Quem está a me acompanhar? Preste atenção aí. O primeiro nível da interpretação chama-se leitura cosmológica do texto, quer dizer, é a interpretação que entende que esses filhos os filhos de Deus são anjos caídos que se apaixonaram pelas filhas dos homens, as mulheres na terra. Este argumento, o argumento desses estudiosos é de que todas as vezes que a Bíblia se refere a filhos de Deus, fora, no plural, fora do âmbito filho de Deus, Jesus Cristo, é uma referência a anjos. Isso, de facto, porque quando você toma, principalmente o livro mais antigo da Bíblia, que é Jó, as referências angelicais ali descritas são como filhos de Deus. Vocês sabem disso. Capítulo 1, versículo 6, vai dizer que num dia em que os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, fazendo assim uma referência aos anjos e não a humanos. Esta é a primeira interpretação. Mas essa interpretação, como todas as outras interpretações, tem dificuldade. A segunda interpretação, que é uma visão religiosa, é a de que estes filhos de Deus, que se apaixonaram pelos filhos dos homens, é uma referência aos descendentes ou filhos de Sete.
Vocês se lembram que, morto Abel, Adão e Eva tiveram que filho? Que filho? Sete. Então, a outra interpretação é de que esses filhos de Deus é uma referência aos descendentes de Sete, para contrastar aos descendentes de Caim. E então, esses estudiosos entendem que os filhos de Deus são os filhos de Sete que se apaixonaram pelas filhas de Caim, portanto, filhas dos homens. A terceira visão, terceira interpretação, terceira maneira de entender isso é que um bom grupo de teólogos entendem esses filhos dos homens como sendo homens nobres, poderosos da terra, que se apaixonaram pelas filhas plebeias do bairro, vamos assim usar essa expressão. Então você, quando está estudando a Bíblia, como eu sou um estudante da Bíblia, você vai ter que decidir, mas olhando para as Escrituras, qual é a interpretação correta. A que eu, Jos Batista, defendo, advogo, é a primeira. E eu vou justificar. Porque mesmo essa primeira tem barreiras, tem dificuldade. Preste atenção. Teologicamente, os estudiosos da Bíblia dizem assim: se você defende que os filhos de Deus são anjos caídos, que se apaixonaram pelas mulheres, pelos humanos, essa é chamada de... Quem fez essa destrinça, quem estabeleceu assim, é um teólogo chamado Walter Kaiser. Walter Kaiser diz assim, que esta é a visão das raças mistas. Cosmo vem de cosmo, de terra. Cosmologicamente, a visão cosmológica da mistura de anjos com humanos. E ele disse: se você defende a visão de que são filhos de Sete que se juntam com as filhas de quem? De Caim, você está defendendo uma visão religiosa mista, contrastando, colocando, portanto, os filhos de Sete como descendentes da fé, os bons filhos, que são filhos de Deus, porque não têm na sua gene a descendência de Caim, que matou seu irmão Abel. E esses homens se apaixonam pelas filhas de quem pecou. E se você defende a terceira razão, que é a visão menos, mas muito menos concorrida, se bem que este mesmo Walter Kaiser defende essa visão, que é a visão das raças mistas sociológica. Essa divisão sociológica quer dizer a aristocracia, os nobres, os ricos, os poderosos que se juntam com as mulheres lindas do povo. Agora eu, Jos Batista, vou defender aquela visão que tem talvez uma grande dificuldade. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, se você está defendendo, pastor Jos Batista, que esses filhos de Deus que se apaixonaram pelas filhas dos homens são anjos, você vai encontrar uma grande dificuldade, que é a dificuldade que está em Mateus capítulo 22, versículo 30. E o que diz Mateus capítulo 22, versículo 30? Diz simplesmente a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, falando aos homens que na ressurreição não há casamento, os homens não se casam. E ele pontualiza, ratifica, sublinha, para dar ênfase a este pensamento dele, diz assim: é como os anjos que não se casam no céu. Então isso me dificulta, porque a Bíblia está a dizer claramente que os anjos não se casam.
E se os anjos não se casam, como é que você vai defender que esses filhos de Deus é uma referência aos filhos, aos anjos, que apaixonando-se pelas filhas dos homens, juntam-se a eles sexualmente? Se os anjos não se casam. Aí a coisa parece muito complicada para o meu lado. Só que eu depois digo assim, não, vamos olhar bem para esse texto que Jesus está a dizer. Porque neste texto, nós vamos ver que Jesus está a dizer que na ressurreição, o homem, não há casamento entre homem e mulher. Na ressurreição, porque seremos como os anjos que não se casam, mas olha, não se casam no céu. Talvez como ensino, por favor, coloca-me ali Mateus 22, 30. Vamos analisar juntos? Vamos analisar juntos? Depois, rapidamente, eu vou lhes dar. Se eu conseguir, se não conseguir, termino numa outra oportunidade. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha para o texto, porque você está a me perguntar, eu estou a dizer que eu não posso defender a ideia de que esses são anjos, ou anjos que se apaixonaram pelas mulheres, porque anjos não se dão em casamento. Mas o texto claramente está a dizer, mas serão como os anjos de Deus. Quer dizer que os anjos de Deus não se casam. Enquanto anjos de Deus não se casam. Quer dizer, não é que não têm poder de o fazer. Não! Na sua natureza, não lhes pertence fazer isso. A segunda coisa é que o texto está a dizer, mas serão como os anjos de Deus no céu. No céu. No céu. E eu vi que eu li bem. Eu li no céu. E o que eu li ali em Gênesis não é no céu. Se eu juntar Gênesis com esse texto, Gênesis vai ficar esclarecido dentro desse texto que aparentemente é proibitivo, porque esse texto vai me dizer o seguinte, esse texto vai me dizer que esse é uma referência a anjos de Deus. Anjos de Deus. E no céu, Gênesis 6 vai me mostrar, então, que há uma possibilidade desses filhos de Deus serem anjos na condição de anjos caídos. E na condição de anjos caídos, já não são anjos de Deus. E se caído, não é no céu. Como não ficou esclarecido para você, vou pegar um outro texto, porque soma de texto com texto estudo bíblico é assim, estudar texto com texto, compará-los, esclarece-se tudo. Se você pegar os Hebreus capítulo 1, primeiro versículo 11, o texto vai nos mostrar a natureza angelical. Vai nos mostrar que a natureza angelical quer dizer que os anjos são espíritos. E se os anjos são espíritos, os anjos não têm carne. Se os anjos não têm carne, eles não são humanos. Mas quando você continua a estudar, você vai perceber que os anjos que são espíritos, mesmo no Antigo Testamento, os anjos tomam forma humana. Quer dizer que os anjos que são espíritos, tendo a possibilidade de tomarem a forma humana, quando
esses anjos são caídos, e se eles são caídos, tomando a forma humana, quem são? Gênesis capítulo 18, que eu lhes ensinei há tempos aqui, eu falei, quando fazia referência a 2 Reis capítulo 4, sobre o Vaierá, Rachá Vaierá, que apareceu. Quem são aqueles 3 seres que apareceram a Abraão? Quem eram? Mas eles apareceram a Abraão em espírito? Apareceram em que forma? Personificaram-se em forma humana. Há um outro texto que vocês conhecem muito bem, que os anjos apareceram a Ló, e os homens lá em Sodoma queriam fazer o quê? Pegá-los para... Vamos usar a palavra certa, para fazer sexo. Porque os anjos fizeram o quê? Tomaram a forma. Então começamos a entender claramente que esse texto está muito mais próximo de filhos de Deus como seres angelicais caídos, que tomando a forma humana se apaixonaram. Eu agora vou começar a lhes explicar por que eu vou chegar aí, por que eu peguei esse texto. Porque vai ficar claro alguma coisa espiritual aqui nesta manhã. Alguma coisa espiritual. Estou chamando a tua máxima atenção. Eu disse que existe, pode voltar a colocar Gênesis 1:11 aí na tela. Existe uma ordem. Eu disse ordem. Deus não cria nada sem primeiramente estabelecer ordem. E não há nada criado por Deus que, tendo por base ordem, que vá cair em desordem. Quer dizer que Deus mora na ordem e o diabo habita na desordem. O diabo, para ser diabo, é diabo na desordem. Presta atenção. O que eu quero que você tenha que perceber é que onde há confusão, se há alguma confusão, se há alguma desordem na tua vida, na tua família, na tua igreja, não precisa buscar revelação profética, nem precisa chamar o profeta Cláudio Boio. Começa logo a entender alguma coisa aqui está a indicar que não é Deus quem está aqui, que é o diabo quem está aqui. Porque onde Deus está, Deus não habita onde há desordem. Deus habita onde há ordem. E entenda, Deus é Deus de ordem, e Ele é cada vez mais Deus na ordem. Tudo que é sistema funcional é sistema que funciona porque existe uma ordem. Se não se seguir a ordem estabelecida, disse que você fugiu do sistema, e ao violar o sistema você sofre as consequências daquele sistema que está em funcionabilidade. Preste atenção que eu vou chegar em algum lugar. Então eu comecei a perceber que toda pessoa que gosta, ou gosta de confusão, ou se sente bem na confusão, ou provoca confusão, não é preciso você pensar muito. O diabo está a lhe usar. E ele ou ela não está a dar conta disso. Escuta. Essa igreja aqui, se não amar ordem, não vai ver a manifestação da mão e do poder de Deus. Toda pessoa que está aqui e se chama obreiro tem que seguir ordem. Se
fugir da ordem, não importa o quão ungido é. Alô, vou ir longe. Não hoje não, mas vou ir longe. Quem tem dificuldade de obedecer alguma coisa, obedecer no reino de Deus, não importa o quão ungido você é, você tem problema. Quem tem dificuldade de obedecer e exige que lhe obedeçam, não é Deus que está a agir dentro dele. Portanto, quando falar de ordem, existe aquilo que eu chamo a ordem divina na criação. Existe aquilo que eu poderia chamar a ordem divina na humanidade. Existe aquilo que eu poderia chamar a ordem divina na igreja. Existe aquilo que poderíamos chamar a ordem divina na família ou no casamento. Alô? É ordem. No casamento está dizendo assim, diz assim, macho e fêmea os fez. Deixará e unir-se-á. Estamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aos Efésios 5, o que é que diz a Bíblia? Que Deus colocou quem? O homem por cabeça. E a mulher é o quê? É o corpo. Homem, ame tua mulher. E mulher, sujeitai-vos aos vossos. A ordem do casamento é esta. Quando se inverte, não importa o quão sábio, o quão profunda você é, mulher. Sabe por que a Europa está a quebrar paradigmas? Porque eles estão a viver um ato de rebeldia. Por isso é que quando se abandona Deus, começa a se tomar como normal aquilo que é anormal. É por isso que você vai ver onde há bestialidade, é lá, mais do que aqui. Na Europa é bestialidade. Tem mulher que ele não quer homem, mas quer fazer sexo com o animal dele, o cão dele. E acha-se isso normal. Mas por que é normal? Porque abandonando Deus, abandona-se a ordem. Alô? Sempre que você vê abandonar a ordem de Deus, você vai começar a ter por normal aquilo que é anormal. Na igreja, Cristo, a ordem, Cristo é colocado por cabeça. Ele é o cabeça. É interessante que não é a cabeça, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Toda igreja que não honra Cristo, não importa se está vendo muita gente está aqui, está vendo poder, não sei o que. A igreja pode se tornar mística quando a fonte do seu poder não é o cabeça, quando ela não glorifica o cabeça, quando Cristo não é pregado, não é ensinado, não é exaltado, não é glorificado, quando o homem, o pastor João Batista, tem preeminência mais do que Jesus Cristo, estamos a mudar a ordem das coisas. Alô? Alô? Vocês que ficam em silêncio quando estão a criticar a igreja, né? Igreja não é negócio do homem. A igreja é negócio de Deus para si. Para Ele. Deixa então chegar nesse negócio ali. E disse Deus para produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente, aleluia, está nela. O primeiro princípio
que eu quero lhes mostrar aqui, neste ato, estou a falar o quê? Estou a falar de ordem. O primeiro princípio que eu quero lhes mostrar aqui é o princípio criativo de Deus, de criar segundo a sua espécie. Pastor, me explica bem isso. Quem quer que eu explique? Esse texto está a dizer, assim como ele criou os animais, criou o homem, agora estamos a ver que até mesmo a erva verde, a erva que dá semente e a árvore que dá fruto, foram criados segundo a sua espécie. Número 1 quer dizer que não é possível a erva verde gerar erva que dá semente. E nem é possível a árvore frutífera gerar erva. A árvore frutífera gera árvore frutífera. A erva verde gera erva verde. Não é possível árvore frutífera gerar erva verde. Eu podia ir longe aqui. É possível que o Jorge Batista não se converteu de verdade quando nele é árvore frutífera e também é erva verde. Eu podia ir ali. Não é possível você me dizer que o irmão fulano, a irmã fulana é feiticeira. Então, é feiticeiro, não é irmão. Nós é que o conhecemos como irmão ou como irmã. Mas quem verdadeiramente ele é ou ela é, não é árvore frutífera. Mas o meu objetivo ao ler isso não é isso. É o quê? É que esta palavra diz, criada segundo sua espécie, e diz que a semente está nela. Sabe qual é o princípio aqui? É simples. É que Deus não faz duas vezes uma mesma coisa. O Espírito Santo me ajuda. Deus faz um e chama Adão. E deste faz uma e chama Eva. Não cria mais um, depois outro, depois outro. Não, ele cria um. Os outros que vierem virão dele, porque segundo a sua espécie. Deus não faz, ele faz a erva, e a erva é o princípio da reprodução. Você não está entendendo? Ele cria um e os outros não são criados, serão reprodução de quem foi criado. É por isso que todos os homens que existem vieram de Adão por reprodução. Não é por recriação. Recriação é espiritual. É por reprodução. E então vamos entender o que Deus quer é que o que vier de Jorge Batista e Elizabeth tem que nascer carregando genes do Jorge Batista e da Elizabeth. O DNA dela vai carregar, quer dizer, a Maria Luísa tem que ter algo de Jorge Batista e Elizabeth, porque senão não é filha do Jorge Batista e Elizabeth. Se você é filho de Deus, você tem que carregar consigo alguma coisa que é de Deus. Se você não tem o que é de Deus, você não é filho de Deus.
Estamos a estragar algo. Não é possível você ser filho espiritual do Jorge Batista e não ter as apetências, a fome, a graça, a visão deste Jorge Batista. Alguma coisa está fora de ordem. Eu não sou mulherengo. Como é que você quer ser um homem de Deus? Não, você não é meu filho espiritual. Eu não sou bandido de igreja. Como é que você é bandido? Você quem diz que é meu filho? Preste atenção. Isso é básico. Isso é básico. Isso é básico. Isso é básico. Porque acho que vou terminar aqui hoje. Os filhos de Deus que se apaixonaram pelas filhas dos homens, entendemos que são anjos caídos. Aí eu começo a ir muito longe. Isso começou, eu disse que eu comecei a estudar isso por causa do estudo sobre oração de guerra espiritual contra ações de feitiçaria. Isso começou a me fazer entender, pastor Ribeiro, o chamado marido e mulher de noite. Eu disse quarta-feira, vou dizer novamente aqui. Olhem para mim, olhem para esse corpo de modelo, por favor. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher tirando-a do homem. A partir de então, a mulher se torna objeto do desejo do homem. Quando os anjos caídos, a primeira coisa que lhe chamou a atenção não é o homem, é a mulher. Agora a mulher é objeto do desejo dos anjos caídos. Vocês estão entendendo? Então estou a colocar agora a mulher entre o desejo do homem. O homem deseja o corpo da mulher. Agora os anjos caídos desejam o corpo da mulher. É melhor eu ir um pouco no espírito para entenderem. O que mais há é o chamado marido de noite. Ah, Jesus. Vocês já deram conta? O que mais há é marido de noite. Isso é para os africanos. Começa a sonhar com o marido e de repente ela é tão linda, mas ninguém consegue se apaixonar por ela, nem ela se apaixonar. Porque alguém que espírito se apaixonou, o filho de Deus desejou a filha dos homens, que agora os filhos dos homens não conseguem chegar às filhas dos homens. Aqui está-se a violar a ordem divina das coisas. Sabe por que eu vim pregar? Por que eu estou a falar isso? Alguém tem que bater na sua cabeça e não aceitar de maneira nenhuma esse lixo, essa asneira, essa besteira. Porque, escuta, o que eu quero que você entenda, a ordem
divina das coisas é: criou e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem. E diz a Bíblia, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, e colocou o homem num sono profundo, e da costela do homem fez Deus a mulher. E conheceu Adão sua esposa Eva e concebeu um filho. Estão entendendo que eu estou aí? O homem sai de Deus, a mulher sai do homem, e os filhos têm que sair da mulher. Esta é a ordem divina das coisas. A ordem divina das coisas não é você sonhar com o marido de noite. Alguém tem que sair do teu quarto, da tua casa, da tua vida, da tua beleza, do teu casamento, que já existe ou que vai existir. Alguém está lá, foi violando a ordem divina das coisas. Não aceito isso. Não aceito isso para você. Eu não aceito isso para você. Você mais do que eu não pode aceitar isso para você. É violação da ordem divina das coisas. Oh meu Deus, eu estou a pregar para mim sozinho. Eu não posso, Senhor, sonhar com mulher da noite. Mas mulher da noite não é mulher. É os filhos de Deus lá caídos, que sendo espíritos, tomam a forma humana em espírito, para macular a ordem divina, porque os anjos, os espíritos, Satanás não segue a ordem divina das coisas. Olha, estou a pregar. Satanás, os demônios não seguem a ordem divina das coisas. Quem segue a ordem divina das coisas é filho e serva de Deus. Satanás não. Então eu não sou das trevas, eu sou da luz. A ordem que tem que imperar na minha vida é a ordem divina das coisas e não a ordem de Satanás. Alô? Eu podia ir mais longe, que estamos a falar isso às quartas-feiras. Por que? Que isso tem que entender. Por que tem que haver orgia sexual? Tem que haver contato sexual, mesmo nos tempos antigos, quando você lê a Bíblia. Porque que no mundo espiritual, no mundo da feitiçaria, no mundo do ocultismo, tem que entrar contato sexual? O que eu quero que vocês, mulheres, peguem é que Deus não fez você para o homem, mas não para objeto. Quando você se torna objetização, sabe que até o diabo pega o corpo da mulher, pega o instinto da mulher para o seu elemento espiritual. É por isso que o sexo, a relação sexual está presente no mundo do ocultismo. É por isso que um dia alguém vai te pedir, e você tem que saber logo, quando ele chega, está a pedir para você dormir com ele, não importa se é profeta, se é apóstolo, é homem de Deus, se ele está a pedir que você durma com ele, entenda logo, não é a ordem natural das coisas. Na tua mente alguma coisa está errada com esse indivíduo, não é do Senhor. Tudo bem, se você tem isso, não é no meu corpo, não é comigo, não é na minha vida. Minhas filhas, atenção, não aceitem sair fora da ordem natural das coisas. Tem gente que o pacto maligno que ele fez é para dormir virgens, outros é para dormir mulher casada.
Quando você começa a sentir logo que há uma inclinação, você sempre foi uma mulher reta, ou um homem reto, de repente você começa a sentir atração por mulheres casadas, ou homens casados. Alô, alguma coisa está a sair da ordem natural. Acorda. O nosso problema é que tem homens aqui que pensam que é natural essa inclinação por mulheres. Tem tua mulher, mas eu sou já... E como hoje na igreja já não pregam pecado, você está aí, irmão. Satanás apostou todas as fichas em quebrar você, e você não tem olhos espirituais, nem discernimento, nem palavra suficiente para firmar-se em Deus e discernir que o diabo quer me tirar da ordem natural ou da ordem espiritual. Eu não consigo ficar sem homem. Você está a pensar que isso é natural. Não consigo ficar sem homem. Eu não consigo ficar sem. Eu mesmo, pastor, eu não posso ver saia, não posso ver mulher. Irmãos, você tem problemas espirituais. O diabo está a apostar as fichas em você. Alô, o diabo apostou suas fichas em você. Está a quebrar você. Se alguém quebrou o teu coração, você tem um Deus que Ele é mestre em restabelecer a ordem natural das coisas. Quem pode profetizar para si mesmo nesta manhã e dizer: na minha vida eu seguirei a ordem divina das coisas? Deus é Deus na linguagem da ordem. O diabo é diabo na linguagem do caos. O caos que está, a que a tua vida está a ser levada, não é Deus. Acorda, desperta, levanta. Levanta, por favor. Agora não é tua mulher que está a falar contigo, é Deus. Levanta, desperta, ganhe discernimento. Agora não é o teu marido quem está a falar, é Deus quem está a falar contigo. Segundo, primeiro, a ordem da criação, segundo a sua espécie. Segundo, é aquilo que eu chamo a ordem do Deus de poder. No poder de Deus contra Satanás. Escuta, vou repetir novamente. A ordem do poder, a ordem do Deus de poder. Por que eu estou a falar isso? Porque nós focamos muito no poder de Deus e pouco no Deus de poder. Alô, deixa eu dizer uma coisa. O Deus de poder muitas vezes trabalha de maneira paradoxal. O Deus de poder muitas vezes parece que está fraco. O Deus de poder parece que não está a fazer nada. Parece que não está nem aí. Mas se você conhece o Deus de poder, a falta da manifestação de poder não significa a ausência de Deus. Preste atenção. Porque você pode se apaixonar pelo poder de Deus sem ter relação com o Deus de poder. Tem gente que ama a profecia e ama o profeta, mas não tem relação com o Deus do profeta. Tem pessoas que amam a bênção, mas não conhecem o Deus da bênção e nunca questiona a origem da bênção que Ele quer. E este é fácil ser levado. Alô? Nós estávamos a ter uma conversa de pastores sobre isso. Pastores. E profeta mesmo também. E essa, a profetisa que o pastor aqui estava a falar disso. Que tem gente que não importa. Vocês sabiam que tem pessoa que pode receber uma palavra profética aqui, mas mais tarde ainda vai procurar o profeta. E é sempre assim, não entendi bem.
Irmãos, eu conheço pessoas que lhe dormiram de favor assim. Alô? 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 Eu não tenho problema? Posso falar? Muitas, conheço muitas. E uma delas é minha filha, está aqui quase, essa escapou. Ela já sabe. Escapou. E na onda das amigas, porque o profeta, um homem, irmãos, ela no Maculuço. Então o pastor Moura Francisco está aí. Porque veio um que tem tanto, veio de emoção de poder, então ele buscar. Escapou. Só que Deus é com ela. Escapou. E ainda por cima era virgem. Alô? Vou falar uma coisa marginal, está fora, mas vou falar. Os irmãos sabiam, deixa-me dizer uma coisa. Se aqui entrar um feiticeiro, e fique saber que feiticeiros gostam de igreja. Se entrar aqui um feiticeiro, a primeira pessoa que ele vai ver não é um fraco, é o íntegro, é o indivíduo. O alvo dele não é quem está a capengar, é quem está a profetizar, é quem está a declarar, é quem está a fazer a obra, é quem é apaixonado por isso. Esse é o alvo dele. Preste atenção. Este segundo princípio, eu o li simplesmente e coloquei aqui simplesmente para dizer uma coisa. Alô? A ordem original das coisas é o poder de Deus. Escuta, poder, o Deus de poder. Está lá, nós lemos Ezequiel capítulo 28. Você conhece esse texto? Isaías 14, né? Você conhece esse texto? Aquela expressão da queda de Satanás, que diz: subirei acima. Na eternidade, diga comigo, na eternidade. Não, diga comigo, na eternidade. No céu não se sobe. Na linguagem de Deus não se, o céu, a eternidade não se sobe. Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então não tem por onde subir. Lúcifer disse: subirei. Quer saber uma característica de Satanás, da feitiçaria, eu estou estudando isso por causa disso. As pessoas que estão nesse mundo, na igreja, gostam os lugares cimeiros. Pastor Ribeiro, uma das maneiras de nós conhecermos servo, e nós sabemos isso. Servo não luta por lugar. Servo não faz força. Mas você sabe que esse aqui ele é. É por isso que os servos são chamados, são convocados, não se empurram. Isso é característica do inimigo. Subirei, vou passar por cima, vou chegar lá. Gostam dos primeiros, gostam dos lugares cimeiros, gostam de estar próximo do homem de Deus, da mulher de Deus. E se você não tem visão, você vai dar conta, aquela irmã que está ali, que não luta, que você que tem que ir lá: Pai do Senhor, irmã, eu sou o pastor fulano. Pai do Senhor, irmão, eu sou a esposa do pastor. Pastor, eu estou mesmo aqui. Irmão, eu já dei conta, pastoreando. E eu gosto. Tem pessoas que cultuam aqui, começaram a cultuar, nem se deram a conhecer. Depois de um tempo é que disse: pastor, eu estou aqui já há 3 meses, há 5 meses, há 8 meses, e decidi ficar. Algumas dessas pessoas são magoadas de tudo o que é quieto, enfim. Então ele não quer mais ter uma desilusão, então quero ver. Ele diz assim: eu estou aqui apenas para cultuar. Você tem que lhe descobrir. Agora outros não. Mas eu li esse texto e termino aqui. Que é por causa disso. Deus, como esteve na mente de Jó,
Deus, Deus, encha tua mente de Deus, enche teu coração de Deus, da palavra 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 de Deus, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra. Está aqui o profeta Cláudio Mboi, ele é profeta, mas não se constrói igreja em cima de profecia. Se ele estabelece uma igreja e é tudo à base de profecia, é aquilo que... Eu não tenho que, pelo menos, falar isso porque ele tem palavra. Ele tem palavra. É assim que tem que ser. Não é? Palavra. Todos agora, Donai. Palavra. Palavra na cabeça, palavra no coração, palavra na boca. Se necessário, palavra nos olhos. Se necessário, palavra nos ouvidos. Palavra na mão. Palavra, palavra, palavra. Por quê? Está aqui a lição. Termino. Eu estou cheio, principalmente aqui em África, no nosso continente. Estou cansado de homens e mulheres. E olha que nós somos, e tudo isso é tudo ligado à linguagem do sobrenatural. Esse é o ano do sobrenatural. Nós oramos do sobrenatural. Nós cremos em milagre. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na libertação. Nós cremos na cura. Nós cremos na profecia. Porém, eu recuso-me terminantemente, eu, Jorge Batista, a ser especialista em diabo, especialista em Satanás e ignorante em Deus. Estamos cheios de pessoas que são especialistas em Satanás, especialista em feiticeiro. Ele sabe tudo de feiticeiro, tudo de feitiçaria, tudo dos feiticeiros, mas sabe pouco de Deus. Irmão, você crente desequilibrado. Qualquer um é feiticeiro. Qualquer uma é feiticeira. Qualquer um, irmão, quando você começa a achar feiticeiro qualquer um e a fugir todo mundo, é porque você é vazio da palavra e você é vazia de Deus. Alô, quem tem palavra, ouve agora esta palavra como profética. Ninguém vai matar você por causa da palavra que está em você. Ninguém vai destruir você por causa do Deus que está em você. Alô, alô, alô. Já teriam te morto, já te teriam matado, mas não. Por quê? Por quê? Por quê? Você deu. Não seja especialista em diabo. Especialista em diabo, especialista em feiticeiro. Agora é meu tio que é feiticeiro, agora é minha mãe que é feiticeira, agora é meu pai que é feiticeiro, agora é o vizinho, agora é a irmã da igreja, minha amiga mesmo de verdade, agora é feiticeira. Meu irmão, se eu descobrir que meu amigo é feiticeiro, ainda assim eu lhe abraço, porque esse tempo todo é feiticeiro. Esse tempo todo é feiticeiro, mas eu estou a lhe chamar meu amigo. Então eu que estou próximo dele esse tempo todo, ele é feiticeiro, não me conseguiu, agora que eu sei é que vai. Estamos a criar crentes doentes na alma, no espírito. Houve momentos que você nem orar sabia. E ele é feiticeiro, não te conseguiu. Agora que você ora. Alô, posso falar um pouco mais? Você vai descobrir, a maioria das pessoas que vão nos montes, vivem nos montes, são crentes espiritualmente doentes. Por quê? Porque estão no monte horas, dia e dia. É por causa de feiticeiro, por causa de feiticeira. Já não, eu vou me fazer feiticeiro, vai me fazer morar no monte. Já não tenho mais vida normal, não tenho mais vida comum. Por quê? Porque é feiticeiro. Irmão, eu te liberto de ser especialista em diabo e feiticeiro, ignorante de Deus. Se encha de Deus, se alimenta de Deus, cresça a consciência de Deus. Alô? Posso falar uma revelação? Quando a tua consciência de Deus crescer, a tua consciência do diabo diminui. Quando a tua consciência de Deus
crescer tua consciência de diabo. Fique sabendo de uma coisa. Nesse continente que se chama África, é impossível você ser pastor sem ter feiticeiro à tua atrás. Agora, se eu me preocupar com feiticeiro, eu sou um pastor triste. Vou viver minha vida em função. Agora toda hora, quer dizer, quando vamos orar, eu sou todos feiticeiros, todos vamos orar, você nem consegue mais orar por outra coisa. Alô? Posso falar mais? Não é para você não me convidar. Pode me convidar, mas vou falar. Vou falar. É por isso que muita gente, qualquer coisa, ok. Abriu, ok. Tomei posse, pastor, tem que orar pelo meu gabinete. Amém, isso é correto, é bíblico, amém mesmo. Mas tem gente que está a levar o pastor dele do jeito que levaria o quimbandeiro. E aí do pastor se não levar azeite. Vão te procurar o outro que leva azeite. Escuta o que eu estou a entender. Escuta o que eu estou a dizer. Qualquer crente de uma determinada comunidade, agora no meu que eu estou falando de vocês aqui, qualquer conquista tua, eu tenho que orar por essa conquista. Você tem que me levar lá. Mas não é com medo de que, pastor, onde sou minha cadeira, porque aqui tem muitos. Agora escuta só, tem muitos inimigos, mas mesmo assim te deram a cadeira. A cadeira te deram com eles lá. Agora, se não ungir a cadeira, irmão, quando você me levar para eu entrar no teu gabinete, na tua posição, tua sessão, é para abençoar e dizer: te agradeço, Senhor, porque trouxeste a tua serva, o teu servo até esta posição. Este é o lugar para os santos. Esse é o lugar dos fiéis. O lugar é teu. Mas eu não gostei da oração do pastor. O pastor não repreendeu, o pastor não tirou, o pastor não arrancou. Irmãos, isso que eu estou a falar é sério. A igreja pentecostal é uma bênção, liberta muita gente, mas ao mesmo tempo as igrejas também estão a contribuir para neuroses espirituais. Estão cheios de crentes espiritualmente doentes. Você acredita, você não acredita. Você chega numa repartição pública. Você é da onde? Eu sou da Maná. Você é da Universal. Você é da Assembleia de Deus. Você é quê? Se tiver lá da Donai. Mas você vê, está aí Universal, Assembleia de Deus, Metodista, não é pentecostal, né? Pronto. Oram em casa. Não. Eu sou bom Deus amor. Você vê, os crentes estão todos ali. Você lhe pergunta ainda, o que é que diz João 3,16? Só um é que sabe. Vocês vão na igreja? Vocês vão na igreja. Vocês andam a ir na igreja. A ordem divina das coisas. Está aqui. O poder. Alô. Anote essa revelação. O poder sobre você não pode se sujeitar ao poder contra você. O poder sobre você não pode se sujeitar ao poder contra você. Não estou entendendo o que eu estou a dizer? O poder de quem te persegue não é maior do que o poder do teu Deus, do Deus que te defende. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é meu Deus, é meu Pai, é meu Senhor, é meu Rei, é meu advogado. Agora, em relação ao diabo, não existe meu. A única coisa que eu sei que é dele é meu adversário e é adversário do meu Deus. Então, se ele é meu adversário, adversário do meu Deus, se é adversário do meu Deus, se vir, o meu Deus me defende. Então você tem o meu Deus, o teu Senhor, o teu Pai, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Rei. Tem medo de quem nem pode dizer que é teu. O que você tem a ver com feiticeiro? O que eu tenho a ver com feiticeiro? Não importa. O que eu tenho? Me diz, o que eu tenho?
a ver com feiticeiro. É meu quê? Se ele está a vir contra mim por causa de alguma coisa que é do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor, do meu Redentor, ele está contra o meu. Então eu me agarro ao meu. Eu me agarro. Vamos ficar em pé. Eu me agarro ao meu. A ordem divina das coisas não é o poder de quem te ataca ser maior do que o poder de quem está sobre você. Nós devíamos temer mais o nosso Deus. Se existe um diabo e um feiticeiro contra você, você tem um Deus para te defender. Mas se Deus estiver contra você, não existe diabo para te defender. Uma outra ocasião vou lhes falar de uma outra ordem. E eu preciso falar isso à próxima. Tem gente que não consegue chamar seu pai espiritual de meu pai espiritual. Porque não entendeu o profeta a bênção inerente à ordem da paternidade espiritual. Você tem um pai espiritual. Mas nos teus sucessos, nos teus fracassos, quem você procura para liberar a graça não é teu pai espiritual. Eu saí de perto do meu pai espiritual, ministerialmente ou eclesiasticamente, mas não saí de perto do meu pai paternalmente, do meu pai espiritual espiritualmente. Houve um momento que nós estávamos juntos, até que consertou-se meu pai espiritual. Aquilo que eu fazia antes, é porque que eu estava para ir no ano passado nos Estados Unidos, já não deu por causa da pandemia. É meu pai espiritual. Quer dizer que se eu tivesse que viajar, eu ligaria. Meu pai espiritual, meu pai, eu vou viajar, preciso da tua bênção. Eu sempre fiz isso com ele. Depois tivemos uma travessia no deserto, eu e ele. Os caminhos se encaixaram de novo. Não estou sob sua autonomia, autoridade ministerial, mas eu continuo debaixo de sua paternidade espiritual. E tudo Pai. Eu vou te provar isso no próximo, dentro da Bíblia. O que eu digo não é por causa de mim, é por causa de você. Porque o que eu faço não é por causa dele, é por causa de mim. Tem coisas amanhã que eu vou ter. Vou ter mesmo. Estou a dizer coisas. Estou a dizer coisas. Quem entendeu isso é a Tânia. Estou a dizer coisas. Você tem que ter fé para falar isso. Porque há quem tem dom para isso, pode falar facilmente. O meu dom é outro. Mas estou a dizer, eu vou ter. Por quê? Por causa de princípios. Estou preso, ligado a um princípio. Eu estou sempre a orar, já orei, mas estou sempre a orar, Deus, o que o Ghana tem? Estou dizendo no campo espiritual que nós não temos. Estou sempre a perguntar, o que o Ghana tem? E eu estou começando a descobrir algumas coisas, mas mesmo assim eu continuo a perguntar a Deus. Vejo, o que Ghana tem que nós não temos?
Para eles, isso que eu estou a falar agora de paternidade espiritual é natural e normal. Tem um homem de Deus que eu gosto muito no Ghana. Ele esteve na Nigéria e o pai tem um homem de Deus. Ele mostrou que a igreja dele é o quilamba, o capa-capa e esse que é todo, é a igreja. E ele disse assim: apóstolo, tudo isso que você está vendo, tudo isso eu fiz sem derramar sem derramar calor, né? Isso? Sem suor, sem transpirar. Ele olhou, viu isso tudo. Isso é município. E é igreja. Agora está construído de 120 mil. Está a dizer, isso aqui sem suar. E eu lá estou a construir só de 5 mil. Estou a suar. Alguma coisa não está bem comigo. Quando ele chegou na terra dele, ele começou a perguntar a Deus: o que está errado comigo? Deus disse: filho, não está nada de errado. Ele disse: com a tua unção, nem com a tua vida. O que tu precisas agora de entender é que tem forças espirituais dentro da tua comunidade, resistindo a isso que você tem. Ele disse: então vou sair. Saiu agora, 7 dias. Eu estive a vê-lo ontem. Agora está a construir maior, está a ampliar. Deus, eu preciso da tua graça, da tua bênção. E vocês deram conta que Deus abençoa homens através de homens? Deram conta disso? O saco de arroz cai do céu. O emprego vem assim embalado. Deus abençoa homens através. J'attendrai jusqu'à ce que j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Na yokayo, na basango, lelona. Na yokayo. Adonai, vamos dizer todos nós juntos: Senhor Deus, eu te ouvi dizer, agora meus olhos precisam te ver. Meus olhos precisam te ver. Obrigado. Senhor Adonai precisa te ver. Alguém está aqui pela primeira vez que não é crente? Você não é crente. Jesus te convidaram, você veio cultuar hoje. Talvez não foi convidado, mas você não conseguiu vir porque procurou uma igreja. Vem cá em frente, queremos orar por você. Eu quero orar por você. Tem alguém? Por gentileza? Tem alguém identificado? Protocolo? Tem alguém que pode vir? Uau! Uau! Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, Wilson, vem orar por elas. Na yokayo, na basango. Deus, a Bíblia diz que há alegria no céu quando uma alma se converte. E o que dizer de 4 na nossa frente? Amém? Deus seja louvado pela vossa vida. Deus vos abençoe, só mesmo pela decisão de saírem dos vossos lugares e chegarem até aqui. Amém? Repitam após mim. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de fazer parte da família de Deus. Hoje eu entro para o céu, estando na terra,
com um novo registro, um registro espiritual, que vai ser, de hoje em diante, a minha salvaguarda contra todas as hostes espirituais do mal. E hoje eu estou amparado e guardado em ti. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vou pedir, estendem as vossas mãos aqui à frente, por favor, vamos orar para estas 4 almas. Pai, obrigado pela vida destas 4 almas, dos nossos irmãos em Cristo. A família cresceu com mais 4. E nós, ó Pai amado Deus, te glorificamos pela multiplicação que começou, pela multiplicação que está a se desenrolar. Em nome de Jesus, peço-te, Senhor, que guarde e protege suas vidas. Saiam daqui revestidos do teu poder, revestidos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça os acompanhe até em casa, e que em casa eles sejam como Filipe, que pregou em Samaria e atingiu multidões. Em nome de Jesus Cristo, toca suas famílias por intermédio deles, e qualquer força do inimigo caia por terra, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, ó Altíssimo Deus, Yahweh. Amém. Deus seja louvado. Podem seguir aquela irmã que está aí. Vamos ficar em pé. Os irmãos que chegaram tarde e não ofertaram, casais, por favor, não saia sem dar a sua oferta. E se há algum dizimista que chegou tarde, não deu, não recebeu a oração, coloque também o dízimo aí. Ok? É só, vamos ficar todos em pé, todos. Não ficamos 5 horas aqui, todos. Ok, o encontro de casais agora. Agora é o encontro de casal, os irmãos. Casais, encontro de casais, até a Telma. Casais. Que o marido ainda está a recuperar. Não, descansar. Recuperar não. Está? Diz? A descansar. Senhor, leva-nos em paz, guardados e amparados por essas ruas, ruelas, becos, estradas e valados. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por ti, Deus te abençoe. Deus te abençoe.